Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Dando sequência ao quarto e último bloco do Exumpcast sobre vitimologia e Ministério Público, hoje nós falaremos um pouquinho a respeito de vitimologia corporativa. Então, vamos lá. Bom, infelizmente nosso podcast está chegando ao fim e agora eu parto para a última pergunta, que vai ser formulada para vocês dois responderem de maneira conjunta. Há alguns campos recentes na vitimologia que buscam entender o comportamento das empresas e as dimensões do dano social. Na opinião dos senhores, quais seriam as possibilidades da vitimologia corporativa no sistema de justiça criminal brasileiro? E o que os senhores pensam a respeito do regime jurídico de atribuição de responsabilidade penal às empresas? Ele é adequado? Márcio, sua pergunta tem diversos desdobramentos possíveis, mas é importante que nós possamos dar um passo atrás e esclarecer os fundamentos e um pouco do possível conceito dessa vitimologia corporativa, para que a partir dessas bases nós possamos ter, junto aqui na nossa conversa, uma noção de quais os possíveis desenvolvimentos que essa frente de pesquisa vitimológica pode trazer em termos de contribuição, seja de novas descobertas científicas, mas também de possíveis orientações de diálogo com o sistema de justiça criminal e também com governos. E algo que me parece estar na base da ideia de uma vitimologia corporativa está a compreensão de que corporações, de que empresas, do ponto de vista normativo, são consideradas pessoas, são dotadas de personalidade, são unidades de direitos e deveres dentro de uma determinada comunidade política, que tem, portanto, não apenas direitos, mas também deveres com relação não apenas ao Estado, mas às comunidades em que estão inseridas, né? Empresas têm nascimento, né? Elas são instituídas, elas podem vir a ser extintas, elas passam ali por processos de fusão, de aquisição, mas outras manifestações tão evidentes quanto de personalidade, elas realizam contratos, elas podem ser processadas, figurando no polo passivo de procedimentos administrativos e judiciais, elas próprias, né? Mas elas, além disso, também interagem cotidianamente com indivíduos, com comunidades, e a depender das dimensões do empreendimento, das estruturas sociais, essa interação pode ser com sociedades inteiras. Portanto, empresas tendo essa personalidade, sendo, portanto, pessoas do ponto de vista normativo, elas podem interagir com essas pessoas, com essas comunidades ou sociedades de distintas formas. Elas podem encontrar contextos sociais que proporcionam maiores ou menores incentivos à infringência de normas. E aqui, infringência de normas entendidas também, e talvez principalmente, tendo em vista a nossa discussão, como formas que podem acabar desencadeando violações de direitos humanos, né? Mas, portanto, a depender do contexto socioeconômico que estão inseridas, bem como da estruturação institucional ética que a empresa faz para nortear as suas atividades, ela pode ter mais ou menos incentivos a violar direitos, ela pode ter uma maior ou menor propensão a adotar um comportamento antissocial, como também pode ter uma maior tendência de adoção de comportamentos pró-sociais. Da mesma forma que ocorre, se não da mesma forma, melhor dizendo, de modo análogo como ocorre com pessoas físicas, né? Também nós temos mais ou menos chances de adotar um comportamento
socialmente danoso, um comportamento desviante, a depender de questões que são nossas, questões pessoais, mas também de questões sociais que, em maior ou menor medida, condicionam o nosso agir e condicionam como nós interagimos com as pessoas ao nosso redor, condicionam como nós interagimos com a sociedade, como nós compreendemos a sociedade e nos comunicamos com ela. Com a empresa isso também acontece. E se a essa compreensão da empresa como uma pessoa, como uma unidade centralizadora de direitos e deveres, se unimos a essa compreensão a constatação de que, sobretudo ali, a partir do último quarto do século XX, empresas progressivamente foram assumindo um maior protagonismo social, seja dentro de países, seja no cenário internacional, sobretudo a partir do processo de integração de mercados com o aprofundamento do processo de globalização, o que nós temos é a necessidade de uma transformação da compreensão de como deve ser a relação entre empresa e sociedade. E aqui não é exatamente o espaço para trazer todas as variantes teóricas sobre o assunto, mas só para explicar um pouquinho mais para quem está nos ouvindo do que eu estou tratando. Eu falo aqui especialmente da passagem de uma lógica de business and society, empresa e sociedade, né? Muito centrada na figura dos acionistas, dos shareholders, compreendendo, portanto, a finalidade da empresa como basicamente o incremento do lucro do acionista, né? Questões outras de ordem social, ambiental, ficando em segundo plano, muito em segundo plano, para ser mais realista, né? Eu falo dessa passagem, dessa lógica em direção a uma diferente, não mais business and society, essa empresa meio que deslocada da sociedade, mas sim uma business in society, né? A empresa dentro da sociedade, é um ator social socialmente inserido e contextualizado. E essa lógica da empresa na sociedade leva em consideração não apenas os acionistas, não apenas os shareholders, mas também os stakeholders. E eu entendo por stakeholders aqui todos aqueles atores sociais que de algum modo afetam ou são afetados pela atividade desenvolvida pela empresa, como seus empregados, consumidores, integrantes da cadeia produtiva, mas também sujeitos e grupos com os quais a corporação pode nem mesmo manter uma relação contratual, né, como as comunidades locais, que são potencial ou efetivamente afetadas pelas atividades. Pensemos, por exemplo, nos moradores que precisaram deixar suas casas, seus comércios, nos bairros de Maceió, no caso Braskem, envolvendo a licitação de Salgema, mas apenas um dentre vários outros exemplos de comunidades locais que são afetadas por um empreendimento, né, por uma atividade empresarial. Mas além dessas comunidades, outros grupos sociais que também são de algum modo impactados por algum evento, ou por alguma prática, ou alguma política empresarial, né? Então, por exemplo, quando se tem um caso de violência de conotação racial no âmbito corporativo, um exemplo recente, o caso Carrefour, em que um cliente negro foi morto violentamente por seguranças que atuavam ali no supermercado, não se trata apenas da vítima e de seus familiares sendo afetados, embora evidentemente sejam ali protagonistas de um conflito que precisam ser adequadamente reconhecidos e atendidos, né, com todo o amparo necessário. Mas para além dessa relação entre ofensor e vítima mais direta, eu tenho todo um grupo social e movimentos sociais que se sentem também ultrajados, também afetados por aquele comportamento antissocial e por como empresa e Estado endereçam aquele conflito. Portanto, uma dimensão social mais ampla e que precisa ser considerada se o que queremos para além do fechamento de um caso, a administração mais efetiva de um conflito em todas as suas complexidades. E aqui, portanto, eu tenho um giro de compreensão, né? Não posso mais pensar apenas o shareholder, o acionista, como vítima de condutas corporativas. Ou seja, eu preciso superar as teorias clássicas de uma relação agente principal, em que um agente,
o administrador da empresa estaria traindo a confiança que lhe havia sido otorgada por um principal, um abstrato, distante, inocente principal, no caso aqui o acionista, este sim sujeito principal da proteção jurídica. Não, né? Também, e talvez principalmente, os stakeholders precisam ser considerados como vítimas de um comportamento corporativo socialmente danoso. E, contudo, esses grupos e sujeitos não apenas têm dificuldade em ter suas situações reconhecidas e suas demandas contempladas pelo sistema de justiça. Eu tomo aqui de empréstimo as lições originais também do William Laufer, quando ele já apontava que, ao contrário do que verificamos há décadas com relação à chamada criminalidade de rua, falta nos discursos e atitudes públicas uma indignação moral mais genuína e autêntica com relação à criminalidade empresarial. Quer dizer, superasse o formalismo retórico e buscasse efetivamente se fazer refletir em práticas institucionais consistentes que endereçasse o conflito advindo de um comportamento corporativo, tendo em consideração toda a potencialidade lesiva que pode decorrer da atuação de empresas cada vez mais protagonistas nos seus meios sociais. Mas, para além desse plano institucional, no que concerne aí a perspectiva dos stakeholders, eu também, no âmbito científico, tenho apenas um recente início de abertura de horizontes, por assim dizer, para que possamos compreender mais amplamente os possíveis impactos de vitimização derivados da atividade empresarial. No plano científico, também de Laufer, do William Laufer, a proposição original sobre a necessidade de se desenvolver uma vitimologia corporativa. E aí caberia a essa vitimologia corporativa, na linha adotada por Laufer e no Brasil, retrabalhada de modo bastante original também pelo professor Eduardo Sá Diniz, da Universidade de São Paulo, identificar, dentre outras questões, quem são as vítimas e quem são os agentes causadores dessa vitimização quando tratamos do âmbito corporativo. Quais são as eventuais dinâmicas relacionais entre agente causador da vitimização e a vítima em si, né? Bem como entre as corporações e outros atores sociais envolvidos no conflito? Quais são as causas, os fatores que desencadeiam uma maior ou menor agressividade corporativa? O que significa falar em violência corporativa e, sobretudo, talvez, como eu cientificamente posso mensurá-la? Quais são os níveis de violência corporativa e, dentro desses diversos nivelamentos, como que eu posso medir, até para que com isso eu possa pensar em estratégias que sejam juridicamente consistentes, socialmente adequadas e humanamente sensíveis, de endereçar os conflitos que envolvem corporações por meio dos mecanismos de controle social, sejam eles formais, informais ou uma combinação dentre eles. Trata-se, portanto, em última análise, de evidenciar cientificamente e mensurar os efeitos das atividades empresariais nas suas diversas relações que a empresa mantém com os seus stakeholders, né? Desenvolvendo um campo de pesquisa vitimológica que reflita ou enseje essa indignação moral que falta com relação ao comportamento corporativo socialmente desviante, do mesmo modo como já se fez e se segue fazendo com relação aos assim chamados crimes de rua. E aí as possibilidades de pesquisa, sejam de orientação mais marcadamente teórica, sejam pesquisas mais empíricas, que se valham mais da empiria, melhor dizendo, são diversas e passam por algumas questões fundamentais, até para nós compreendermos mais esse campo. A primeira delas é diferenciar os distintos níveis de vitimização quando adentramos o âmbito corporativo. E aqui o professor Sá Diniz, que eu já mencionei aqui no nosso bate-papo, realiza um esforço inicial de sistematização nesse sentido, diferenciando as seguintes categorias, né? A primeira, não necessariamente nessa ordem, mas a primeira delas, a vitimização na empresa.
Quer dizer, aquelas situações variadas em que as relações sociais internamente à organização desencadeiam processos de vitimização e violação de direitos humanos. Portanto, algo que ocorre internamente à própria empresa. Os casos, por exemplo, de violência simbólica que envolvam raça, uma discriminação racial entre patrão e empregado ou entre colegas de trabalho, questões relacionadas a gênero, aqui o assédio sexual contra mulheres é um problema bastante marcante nas instituições também brasileiras. Assédio moral, né, contra empregados, então algumas realidades ainda mais específicas de assédio moral e outras formas de represália contra denunciantes, contra whistleblowers internos, que por vezes é um próprio empregado, né? Além também de situações como pressões corporativas para que executivos adotem comportamentos arriscados, tendo em vista uma maior lucratividade e uma maior remuneração de acionistas, né? Portanto, essas situações internas à própria organização. Além da vitimização na empresa, haveria também uma vitimização contra a empresa, em que nós consideraríamos a própria empresa como uma possível vítima, nos casos ali de uma criminalidade interorganizacional, entre organizações, uma empresa, por exemplo, que é vítima de uma fraude cometida por outra, né? Ou casos em que indivíduos, pessoas físicas, detêm poderes suficientes para por si mesmos lesar a organização, né? Mas aqui considerar, portanto, a própria empresa como vítima, o que nos desafia a superar eventuais estereótipos que tenhamos sobre a empresa, né? Não apenas a empresa como aquele agente causador de danos sociais, né? Ela como tão somente agente de desintegração social. As empresas são várias, né? As formas e as estruturações institucionais são várias, como cada empresa se estrutura eticamente do ponto de vista institucional também é muito variado, a capacidade de investimento em compliance e ética organizacional também é muito variado, elas atuam em setores distintos, né? Então, empresas, assim como seres humanos, também precisam ser vistas dentro das suas especificidades, e algumas delas podem entrar em contextos nos quais elas mesmas são vítimas. Isso é algo interessante do ponto de vista também do desenvolvimento de pesquisa. E a terceira categoria seria a vitimização pela empresa. Vitimização pela empresa, identificar as causas e os impactos do comportamento corporativo antissocial que promove vitimização e dano, projetando para fora da organização em si, né? Haveria aqui um foco principal, e aqui sou eu que estou falando, né? Nessas ofensas que são direcionadas a outros atores sociais, especialmente aqui o que nós chamamos já de stakeholders, os indivíduos, as comunidades, e por vezes o próprio Estado, né? O próprio Estado por vezes podendo figurar ali como vítima de um comportamento empresarial antissocial. Mas veja, mesmo dentro dessas noções, né, de vitimização pela empresa, vitimização na empresa, há distintas formas pelas quais a violência corporativa se manifesta. Aqui eu trago uma categorização feita por Hazel Crowe, em que ele fala da vitimização dessa violência corporativa podendo ser financeira. Exemplo, né, o escândalo da Enron, lá na virada dos anos 2000, que levou à derrocada de milhares de empregos, perda de investimentos por aposentados e outros grupos sociais vulnerados, além de falências, não só nos Estados Unidos, como também em outras partes do mundo, né? Além disso, né, além da violência corporativa financeira, aquela forma agressiva de comportamento empresarial que leva à insegurança no local de trabalho, causando mortes, lesões e doenças, que não raro são associadas a, abre aspas, acidentes no local de trabalho, fecha aspas, como se fosse obra do acaso e não problemas estruturais que carecem de um controle social adequado. Podemos falar também de danos a consumidores, né, danos a consumidores e algo que também diz muito a respeito sobre a realidade brasileira, o dano ambiental, sobre o qual inclusive já conversamos um pouco ao tratarmos sobre a vitimologia verde, né, a Green Victimology, mas que também aqui se faz presente. Há, portanto, distintos níveis de vitimização quando entramos
no âmbito das corporações, e mesmo quando consideramos o conceito de violência corporativa ou de agressividade corporativa, as formas de manifestação também são diversas, nos desafiando a compreender dentro de cada realidade específica, portanto aqui essa necessidade de um olhar empírico, compreender quem são as vítimas, quem são os vitimários, e o que também é muito relevante para poder entender as orientações que a vitimologia corporativa pode nos proporcionar, compreender afinal de contas do que se trata essa expressão dano, no que consiste o dano sofrido por vítimas quando estamos tratando de violência corporativa. E veja, o debate sobre o que significa o dano, né, e como que isso pode ser considerado na reflexão sobre estratégias de controle social é algo que afeta a pesquisa vitimológica em si, né? Mas quando adentramos nos debates sobre vitimologia corporativa, isso me parece ainda mais acentuado. E isso tendo em vista, inclusive, a própria dimensão que as organizações empresariais assumiram, que nós já conversamos anteriormente. Então, ao mesmo tempo que a empresa tem um potencial de ser ali um fator de integração social, quando ela adota em sentido contrário um comportamento socialmente danoso, um comportamento agressivo, a potencialidade de causar dano e de causar desintegração social é proporcional, né? E aí afetando seja indivíduos, seja outras empresas, ou sejam agrupamentos sociais inteiros, né, comunidades inteiras. E aqui passa por compreender a natureza pluridimensional desse dano, né, do dano causado por corporações. Inclusive para que possamos, a partir da constatação e mensuração dessa complexidade, pensar estratégias de controle social à altura dessa complexidade. Porque se nós tivermos uma compreensão unidimensional do dano no momento de definir a resposta social a ele, poderemos estar adotando estratégias que, por serem subcomplexas, não são tão justas quanto poderiam, não são tão adequadas quanto poderiam, não são tão, como eu falei, humanamente sensíveis como poderiam. E aqui passa por você, por um lado, considerar a relevância de ter em conta os impactos econômicos de uma vitimização produzido no âmbito corporativo, né? Afinal de contas, algumas questões são passíveis de uma certa quantificação e a reparação material pode ser essencial para que as pessoas afetadas por uma conduta corporativa agressiva consigam iniciar um processo de retomada das próprias vidas. Alguém que perdeu uma casa ou perdeu um emprego vai precisar de um auxílio material para que essa parte, pelo menos de suas vidas, comece a ser reestruturada. Agora, o dano corporativo não é tão somente esse econômico, este passível de uma contabilização financeira. E veja, né, nesse exercício de complexificação para compreender a dimensão do dano corporativo, ou pelo menos algumas dimensões, ainda que comecemos por uma manifestação mais apreensível aos nossos sentidos, né, mais palpável, que é o dano físico. Como é que eu quantifico do ponto de vista de uma fixação de uma indenização, ou então de um valor de acordo, como é que eu quantifico as vidas que se perderam no rompimento de uma barragem? Como é que eu quantifico a vida que se perdeu por conta de uma violência institucional racista, né, no âmbito ali do caso Carrefour, mas dentre outros que há também no Brasil? Como é que eu quantifico, do ponto de vista financeiro, todo o meio ambiente, todo o bioma que se desestruturou a partir do desastre ambiental ocorridos em Minas Gerais nos últimos anos? Como é que eu quantifico o valor de uma casa para uma pessoa, para além daquilo que a casa vale no mercado, né? Mas toda a relação emocional que essa pessoa tem com a sua residência, veja que vai muito além do que por vezes as categorias e as caixinhas do direito nos permite compreender, do que as caixinhas do direito nos oferecem para interpretar a realidade.
É comum verificar em depoimentos de pessoas afetadas por condutas corporativas socialmente danosas relatos de alienação, né? Da pessoa perder a dimensão de quem é e de quem é o seu eu no mundo depois daquilo que sofreu, seja porque perdeu o núcleo familiar ao qual se dedicava, ou seja porque tinha uma profunda relação com a terra e foi expulso daquela terra, ou então porque o seu bairro deixou de existir, porque soterrado, ou porque afundou, ou algo do tipo, né? Enfim, esse processo de alienação de si do mundo, né? Algo que é psíquico, né? Algo que é não visualizável tão facilmente como nas outras manifestações, assim como relatos de depressão, de estresse pós-traumático, dependência química, crise de ansiedade. O ponto é que, para além, portanto, dessa dimensão mais imediata, material, quantificável, há todo um lado simbólico da vitimização no meio corporativo, toda uma dimensão simbólica que envolve questões emocionais e demandas por reconhecimento. E aí qualquer estratégia de controle social que pensemos, seja controle social formal, seja controle social informal, seja uma combinação, uma complementaridade de formas de controle, precisa levar em consideração essa complexidade do dano, a pluralidade das dimensões do dano que é inerente à vitimização, mas me parece que ainda mais acentuado quando entramos no âmbito corporativo, pelas próprias características do que seria ali o agente causador da vitimização, que são organizações de estrutura e de alcance nada irrelevantes. Então, por exemplo, se eu penso em estratégias restaurativas de administração do conflito, eu preciso, primeiro de tudo, compreender o conflito, né? Olhar o conflito de perto para entender como aquele conflito impactou diferentemente diversas pessoas e diferentes grupos. Entender todos os possíveis impactos materiais, simbólicos, emocionais que aquele conflito teve em pessoas concretas e também na comunidade, e também, dependendo do caso, do meio ambiente, portanto, compreender o problema. Para, a partir da compreensão adequada do problema, pensar em uma restauração que compreenda toda a complexidade do conflito que eu já compreendi, o que eu busquei compreender a partir desse olhar vitimológico mais cuidadoso. E isso também se aplica a reflexões sobre as estratégias mais tradicionais de controle social. Também é importante para repensarmos essas estratégias mais tradicionais que tenhamos em consideração as descobertas científicas e, no nosso caso aqui, da vitimologia corporativa. Inclusive, para abranger a sua pergunta, me parece haver um profundo descompasso entre os desenvolvimentos, ainda que iniciais, da vitimologia corporativa e as possibilidades de responsabilização penal de pessoas jurídicas no Brasil. A começar pelo fato, de que, no ordenamento brasileiro, apenas se admite hoje responsabilidade penal de organizações nas hipóteses de crime ambiental, nos termos da Lei 9.605 de 98, Lei dos Crimes Ambientais, o que desconsidera todas as outras diversas formas de manifestação de violência corporativa que eu cheguei a mencionar, como danos a consumidores, utilização de formas modernas de escravidão no processo produtivo, mortes em contextos de insegurança nas condições de trabalho, casos de violência racial e de gênero, etc. Veja, não se trata, e é importante deixar isso estabelecido, de depositar na resposta apenas punitiva, estritamente punitiva, as expectativas de reorientação das atitudes corporativas do Brasil. É como se a possibilidade em si de punição fosse suficiente. Esse discurso, do ponto de vista criminológico, não se sustenta com indivíduos, não me parece se sustentar com empresas também. Mas um sistema sofisticado de controles envolve estratégias formais e informais, punitivas e não punitivas. Mas dificilmente dificilmente abre mão de um sistema sancionatório
minimamente consolidado e condizente com a complexidade dos problemas sociais com os quais o Estado precisa lidar. Quer dizer, o enforcement pelo enforcement não produz mudanças sociais significativas, mas prescindir do enforcement também, né, não parece ser o caminho adequado. Falta um elemento para fechar o círculo do sistema de controles, ou a pirâmide, melhor dizendo, dos diversos sistemas de controle social dentro de uma sociedade. E além de serem reduzidas as hipóteses de incidência de responsabilidade penal de pessoa jurídica, serem muito limitadas nessas hipóteses, também falta uma certa imaginação quando se trata de definir um sistema de sanções à pessoa jurídica. No caso do Brasil, aquelas penas tradicionais aplicáveis a organizações previstas, né, na Lei dos Crimes Ambientais têm uma capacidade, no mínimo, reduzida de efetivamente dar conta da complexidade dos danos nos termos em que nós discutimos aqui. E também me parece uma reduzida capacidade de, concretamente, isso talvez seja ainda mais importante, né, para tornar as coisas mais materializáveis, de atender às necessidades das vítimas, enquanto pessoas concretas, enquanto sujeitos empíricos que são. A vítima é, na verdade, marginalizada, tanto na definição dos casos em que cabe falar de responsabilidade penal de pessoa jurídica, como também no momento de definir qual será a resposta social concreta conferida ao problema e em face dessas organizações. E isso sem contar os problemas de representatividade e participação das vítimas na condução dos processos judiciais em si no Brasil. O desenvolvimento de pesquisas em vitimologia corporativa e o aprofundamento do diálogo entre a academia com os setores público e privado, ou seja, um diálogo não apenas com o Estado, mas também chamando as empresas para participar das discussões, afinal de contas, né, se você é parte do problema, não tem por que te excluir do processo de definição da solução, pelo contrário, né, tem que chamar todos os atores sociais às suas devidas responsabilidades. Mas esse aprofundamento de diálogo entre academia, setor público e setor privado, com base nas pesquisas vitimológicas em vitimologia corporativa serem desenvolvidas, poderia contribuir tanto para o aprimoramento dos arranjos jurídico-positivos, por assim dizer, dos arranjos normativos em si, definindo um sistema mais adequado de responsabilização penal de pessoas jurídicas, no caso, como também para pensar conjuntamente uma estrutura de controles sociais, formais e informais, articulados, ou seja, para além da própria responsabilidade penal de pessoa jurídica, que permita que nós aprendamos as distintas dimensões do dano corporativo, nas suas facetas materiais e simbólicas, emocionais, e, concretamente, eu sempre uso essa palavra, reconhecer a vítima como um sujeito empírico que tem necessidades, que precisa ser empoderado e que precisa ser trazido para o centro de tratamento dos problemas, para o centro de administração dos conflitos como protagonista que é. Eu acho que é mais ou menos por aí, Márcio. Não sei se eu respondi como você esperava. Márcio, depois dessa verdadeira aula que o professor Gustavo Marim nos presenteou sobre as possibilidades da vitimologia corporativa no sistema de justiça criminal brasileiro, me resta muito pouco, ou quase nada, na verdade, para acrescentar sobre esse assunto, né? Por outro lado, sobre o regime jurídico, sobre a adequação do regime jurídico de atribuição de responsabilidade penal às empresas no Brasil, sobre o qual brilhantemente o professor Gustavo também discorreu, talvez caiba trazer algumas contribuições, né? Nos parece que esse regime, que é o previsto pela Lei nº 9.605 de 1998, a Lei dos Crimes Ambientais, que prevê no artigo 3º a responsabilização penal das pessoas jurídicas a partir de um modelo de heterorresponsabilidade, ou seja, de uma responsabilidade vinculada à conduta de algum dirigente ou empregado da pessoa jurídica, ela já não está mais adequada a um modelo de autorresponsabilidade que vige no país desde o entendimento fixado no ano de 2013 pelo Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade
de se buscar a responsabilização penal da pessoa jurídica pela prática de um crime ambiental, independentemente de se dirigir uma acusação nesses mesmos termos a uma pessoa física a ela ligada, né? É dizer, em termos concretos, é preciso que essa desvinculação ela resulte na prática na construção de um verdadeiro modelo e na assunção, na nossa prática forense e na jurisprudência também, de um modelo de autorresponsabilidade, ou seja, um modelo baseado na culpabilidade da pessoa jurídica pelo defeito na organização que levou à ocorrência da prática desse crime no bojo da sua atividade, né? Em termos concretos, o que eu quero dizer é que, muito embora já há quase 10 anos tenha havido essa desvinculação da responsabilidade individual da pessoa física, da responsabilidade penal da pessoa jurídica para fins de responsabilização nos termos da Lei dos Crimes Ambientais, até hoje, na prática, a gente não observa o desenvolvimento de modelos de autorresponsabilização, né? De demonstrações em denúncias criminais, em sentenças e na própria jurisprudência dos tribunais, de fundamentações que levem em conta parâmetros de autorresponsabilidade, né? Então, me parece que, em termos práticos, e é nesse ponto que gostaria de contribuir a brilhante fala do professor Gustavo, que há uma necessidade de adequação, né, do modelo de responsabilização penal da pessoa jurídica no Brasil a essa ideia mais moderna da doutrina penal de autorresponsabilidade, né? A gente ainda está, muito embora haja essa desvinculação, né, desde 2013, a gente ainda está muito ligado, né, e fazendo aqui a meia-culpa, né, pelo Ministério Público, a gente ainda está muito ligado a uma ideia de heterorresponsabilidade, né? Ainda se busca em investigações, em acusações, em produção de prova, né, a vinculação da responsabilidade penal da pessoa jurídica a práticas específicas de pessoas determinadas dentro do âmbito da empresa, né? Quando o mais recomendável, segundo a doutrina penal contemporânea, seria trabalhar a partir de um modelo de autorresponsabilidade, ou seja, de responsabilidade penal da pessoa jurídica baseada na culpabilidade pelo déficit ou pelo defeito na organização, tema sobre o qual, por exemplo, discorre de forma brilhante o professor Adam Nieto Martim e aqui no Brasil o professor Eduardo Sá Diniz. Meus queridos amigos Gustavo Marim e Thales Coelho, eu queria mais uma vez agradecê-los pelo fato de vocês tão prontamente terem aceitado o nosso convite para falar um pouquinho a respeito de vitimologia e Ministério Público. Aproveito a oportunidade para agradecer também a todos os nossos ouvintes, pois tudo isso só tem sentido por causa de vocês. Muito obrigado. Fiquem atentos aos próximos podcasts da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás e até o nosso próximo encontro. Finalizamos aqui mais um episódio do Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.